Nessa aula eu vou te ensinar uma fórmula para que você entenda melhor o que você precisa fazer, ensinar para sua criança começar a aprender a ler. Essa fórmula, eu fui criando ela com base nas experiências que eu tive, com base no que eu estudei, mas também com base nas experiências que eu tive em sala de aula, na prática com os meus alunos. Então, em vez de fazer uma lista de conteúdos com o nome dos conteúdos, eu resolvi colocar eles só de uma outra forma. Os conteúdos essenciais, os melhores conteúdos, a sequência correta, eu resolvi criar eles ali como se fosse uma fórmula para que fique mais fácil de você entender e não esquecer o que você precisa ensinar para sua criança. Então anote aí, é importante. Como eu ensinei na aula anterior, os 5 pontos, a ordem das unidades da fala que nós precisamos ensinar primeiro, a sequência correta. Agora é importante que você anote essa fórmula, lembrando, essa fórmula eu criei com base no que eu estudei e com base nas práticas que eu tive em sala de aula. Então, é um conteúdo seguro. Se você ver outros professores, eles também ensinarão isso. Porque se for um professor bom, uma professora boa, que segue o que a neurociência diz, eles ensinarão esses conteúdos. Só que eu coloquei aqui de uma fórmula, de um modo diferente, em fórmula, para que você entenda melhor. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui essa fórmula para você. Inclusive, é uma novidade do nosso curso essa fórmula. É a primeira vez, é o primeiro curso que eu estou ensinando essa fórmula e vai facilitar muito o aprendizado ali da sua criança. Eu vou colocar uma outra cor aqui. Pronto, para ficar mais fácil. Pronto. Vamos lá, então. A fórmula S, vou anotando aí, ó. S, S, P, J, J. Professor, como assim? Que fórmula é essa? Eu vou explicar agora cada ponto. E aí vai ficar mais fácil de você lembrar. Olha só, SSPJJ. SSPJJ. Às vezes agora pode ser até meio estranho, mas você vai lembrar. Ó. SSPJJ. Por quê? Você vai usar isso principalmente quando a criança vai começar a ler o quê? Sílabas e palavras. Sempre para a criança ler sílabas e palavras, você vai precisar aplicar essa fórmula, que é uma sequência de atividades, uma sequência de conteúdos. Ou seja, se você aplicar isso, você vai estar ensinando, fazendo com que a criança, ao mesmo tempo, faça exercícios e consolide, ou seja, domine o conteúdo. Primeira letrinha aqui, então, dessa fórmula, anote aí. Vou colocar aqui de uma outra cor para ficar mais bonito. Olha só. A primeira letrinha aqui, então, o que você vai ensinar? O som da letra. O som da letra. O fonema. Já falei em diferentes aulas que a melhor forma de começar a ensinar a criança a ler é partindo das menores unidades. Qual é a menor unidade da fala? O som da letra. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas eu não sei o som das letras. Eu não sei o som de cada letra, não tem problema. Nas próximas aulas você vai aprender, porque eu vou ensinar os sons de todas as letras também. Então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Eu só quero que você vá entendendo as ferramentas que você precisa usar. E eu vou mostrar depois como complementar essas ferramentas com outras ferramentas. Aqui você está aprendendo que o som da letra é uma parte dessa fórmula para a criança começar a ler as sílabas e as palavras. Porque se a criança lê palavra, vai ficar mais fácil para ela ler frases e textos. Então, essa fórmula aqui ela é específica para a criança começar a ler as sílabas e palavras. Por isso que é importante ensinar agora nesse momento. No início da alfabetização, quando você vai começar a ensinar a criança a ler. Mas se você não sabe o som, não tem problema. Não tem problema. Eu vou ensinar nas próximas aulas também. Então, primeira letra S significa de som da letra. Então, por que eu só coloquei inicial? Para ficar mais fácil você lembrar. Então, letra S, som, som da letra. Vamos lá então, continuando aqui. Então, eu vou até grifar aqui embaixo, ó. Primeira letra S. Segunda letra S.
síntese dos sons. Vamos lá, olha só. Eu não sei se você já ouviu falar sobre consciência fonológica. Nesse curso, nós não vamos falar sobre consciência fonológica, porque consciência fonológica é uma série de habilidades que nós desenvolvemos na criança antes dela ser alfabetizada. Quando ela está ali com 3, 4, 5 anos, nós ensinamos atividades de consciência fonológica. Tem um curso específico sobre consciência fonológica, ele ainda não foi disponibilizado, mas logo vai estar disponibilizado o curso sobre consciência fonológica. Mas a consciência fonológica, ela faz parte dessa preparação para a alfabetização, quando as crianças vão ser preparadas para aprender a ler. Ou seja, nós ensinamos uma série de habilidades que fazem a criança desenvolver a memória, perceber os diferentes sons da fala, perceber as diferentes unidades da fala também. E tudo de maneira muito lúdica. Não é de maneira tão sistemática como na alfabetização. É tudo de maneira mais lúdica, mais leve, mais tranquila. Só que existe, dentro da consciência fonológica, existe uma série de habilidades diferentes, e uma dessas habilidades é consciência fonêmica. Consciência fonêmica é quando nós começamos a ensinar o som de cada letra para a criança. Lá na consciência fonológica você já pode ensinar. Se você não ensinou na consciência, lá na educação infantil, não trabalhou consciência fonológica, pode começar a ensinar os sons a partir ali de quando a criança estiver no primeiro ano, por exemplo. Mas, quando a criança tem entre ali, está na idade pré-escolar, até 5 anos de idade, nós trabalhamos a consciência fonológica. Dentro da consciência fonológica, existe uma série de habilidades e atividades que nós fazemos com as crianças, e uma dessas é a consciência fonêmica. E dentro da consciência fonêmica, que faz parte da consciência fonológica, existe um tipo de atividade que se chama síntese dos sons. Não existe só essa atividade na consciência fonêmica, existem várias outras. Mas essa atividade da consciência fonêmica, eu trago aqui, reforçando ela aqui na alfabetização, não só na pré-alfabetização, que é antes do primeiro ano, mas aqui na alfabetização, que é quando a criança vai começar a ler, porque ela é uma habilidade muito importante. Muito importante, porque o que é a síntese dos sons? A síntese dos sons é o momento que você começa a ensinar a sua criança a juntar os sons. Só que você não começa a juntar os sons já mostrando as letras. Você começa a juntar os sons ensinando de uma forma mais fácil da criança perceber a junção. Eu vou mostrar depois na prática, mas já adianto para vocês aqui, já vou adiantar. Eu sempre ensino a síntese dos sons com os cartões fogo. Que os cartões fogo são os cartões que representam os sons das letras. Eu vou ensinar para vocês também nas aulas, podem ficar tranquilos. Eu só quero que você entenda que esse tipo de atividade, síntese dos sons, é quando você começa a ensinar a criança a juntar os sons, mesmo se ela não conhece as letras, não tem problema. Mas é importante para que ela consiga perceber já que os sons isolados, por exemplo, a forma na, e assim ela vai percebendo os significados das sílabas, enfim, depois das palavras. Mas, lembrando, só reforçando, a consciência fonêmica não é só composta por esse tipo de atividade, pela síntese dos sons, mas é uma atividade muito importante e que eu trago aqui também dentro dessa fórmula porque ela ajuda a criança a começar a ler mais rápido. Então, a nossa segunda letra aqui, a segunda letra S, é de síntese dos sons. Agora nós temos aqui a letra P. A letra P é de princípio alfabético. Princípio alfabético. Então, a letra P dessa nossa fórmula é de princípio alfabético. E é nessa ordem.
som da letra, síntese dos sons, depois princípio alfabético. O que é princípio alfabético? É quando você vai ensinar para sua criança a relação entre grafema e fonema. O que significa? Grafema é a letra, a forma da letra. Fonema é o som da letra. Então, o que você vai fazer? Você vai ensinar agora que a letra tem um som, mas esse som é representado por uma letra. Porque como que nós começamos? Ensinando os sons. Por exemplo, com os cartões fogo. Depois você vai começar a mostrar a forma da letra, para a criança aprender que cada som é representado por uma letra, por uma forma gráfica. Princípio alfabético não é você chegar para a criança e ensiná-la a memorizar de A a Z. Isso faz parte da alfabetização? Faz, memorizar de A a Z, o alfabeto. Mas princípio alfabético é o modo como se dá o nosso sistema de escrita. Ou seja, o nosso sistema de escrita ele é baseado entre a relação da letra e o seu som. Nós olhamos para a letra e fazemos a conversão de grafema para fonema. Nós decodificamos. O que é isso? Olhar para a letra, saber o seu som e assim fazer as junções e conseguir ler. Isso é decodificar. E para decodificar, conseguir ler, decodificar, conseguir ler é a mesma coisa. A criança precisa saber o princípio alfabético. Por que muitas crianças sabem, por exemplo, o alfabeto de A a Z, mas não conseguem ler? Porque elas não sabem o princípio alfabético. O princípio alfabético é olhar para a letra, saber a forma dela, às vezes até já sabe o nome da letra, mas além disso, saber o som. Não tem problema já saber o nome, mas é importante que ela saiba o som também, e que com o som é que ela vai conseguir ler. Ela vai sempre juntar o som da letra e não o nome da letra. E aqui nós temos agora mais duas letras. Nós temos aqui mais duas letras. Então, foi aqui a nossa letra P, de princípio alfabético, e agora vai a letra J. Essa primeira letra J significa jogo. Por que jogo? Você pode, e eu vou dar exemplos também, e eu uso sempre, usar jogos diferentes para a criança consolidar o princípio alfabético. Eu vou dar exemplos, são exemplos bem simples, mas de jogos que ajudam a criança a conseguir consolidar o princípio alfabético, dominar mais fácil essa relação entre letra e som. Brincando, a criança vai aprendendo e ela não se cansa da atividade. Então, você pode usar diferentes jogos que podem também ser chamados de exercícios para a criança consolidar mais rápido o som da letra ou até a síntese dos sons ou o princípio alfabético. Então, o jogo, entre aspas, exercício, é para sempre fazer a criança conseguir aprender mais rápido. É uma forma de você exercitar o que você ensinou, fazer com que a criança ela participe mais, porque o jogo prende bem mais a atenção da criança. E tem como trabalhar jogos diferentes, eu vou mostrar nas próximas aulas, jogos diferentes, fazendo com que a criança se divirta, fique bastante tempo fazendo atividade e assim vai aprendendo. Então, agora a nossa última letra J. Aqui, então, a criança, ela vai, enfim, fazer as junções. Junções que podem ser para formar as sílabas e, consequentemente, as palavras. Então, o que você vai fazer? Você vai ensinar o som da letra, trabalhou o som da letra, trabalha a síntese dos sons usando os cartões fogo, depois o princípio alfabético, coloca as letras móveis e os cartões fogo, depois faz jogos diferentes para a criança conseguir aprender mais rápido o princípio alfabético, ou a síntese dos sons, ou o som da letra, e por fim, agora que a criança já trabalhou todas essas atividades diferentes, ela está pronta para começar a ler, principalmente se ela domina o princípio alfabético. Como que eu sei se a criança está pronta para começar a ler? Se ela domina o princípio alfabético. Se você mostra uma letra e ela sabe o som dela. Se você mostra a letra J e ela faz J, ela sabe o som dela. Então ela já está pronta para juntar com as vogais, se ela souber o som das vogais. E assim, essa fórmula vai fazer com que você tenha sempre um caminho seguro para aplicar com a sua criança, e você pode variar de diferentes formas, por exemplo, os jogos, a sequência das letras,
mas nas próximas aulas eu também vou ensinar como fazer esses 5 passos na prática, e também para que fique mais claro. E vou mostrar a sequência de letras que eu uso. Espero que você anote essa fórmula, é algo novo que eu venho trazendo aqui para vocês, e eu acho que isso vai facilitar muito a vida de vocês, porque se vocês tiverem essa sequência, vocês vão saber o que é e o que não é para ser ensinado. Nas próximas aulas, nós estamos cada vez mais perto de ver na prática como a criança vai começar a ler. Eu espero você nas próximas aulas.